nosso bate-papo hoje sobre os direitos e deveres também, né, da empregada doméstica, dos empregados domésticos de uma maneira geral, com Sheila Sodré. Olha como estão maravilhosos agora numa conexão bem melhor. E também com a Maria Lúcia de Almeida, que é presidente da Organização dos Empregados Domésticos aqui de João Pessoa. Mais uma vez, boa tarde, Shelinha, já que seu boa tarde não foi ouvido pelos nossos telespectadores. Pois é, boa tarde, assim, ainda com um sonzinho nasal por conta da gripe, mas tá saindo. Tá tudo certo, tá tudo, você tá bem, né, de saúde, apesar de congestionada, mas tá tudo certo. Lúcia, seja bem-vinda, viu? Com você, boa tarde, meu bem. Boa tarde, muito obrigada pelo contato. A alegria Tô feliz nossa de estar com vocês. Sheila, a gente fala desse tema e a gente precisa resgatar um pouquinho das mudanças, né? Vamos relembrar para os nossos telespectadores quais foram as mudanças recentes na legislação para as empregadas e também para os empregadores, porque eu acho importante, quando a gente fala de um, falar também do outro, né? Porque assim fica todo mundo equiparado sobre os seus direitos e sobre os seus deveres. Pois é, Fernanda, e aí, na hora que a gente tem alguém de responsabilidade, que eu conversei com o Lúcio, a gente descobre cada detalhe que é de extrema importância deixar claro. E eu gostaria que ela começasse exatamente falando sobre isso, sobre essas conquistas e essa diferença. Mas, Fê, é importante, que eu sei que o nosso tempo é curto, e já começar a falar de algumas coisas dentro dessas conquistas, desses deveres, mas agora para esse contexto da gente de pandemia, pode Sim, ser? pode, porque o nosso claro. tempo é bem resumido. E aí tem algumas coisas, a volta do trabalho, né, quais são esses cuidados. Então, assim, eu gostaria que ela começasse a falar exatamente dessas possibilidades. Bom, a pandemia impactou diretamente, eu acho que o trabalho doméstico agora teve assim, uma conotação, uma visibilidade muito grande, porque a gente sentiu e foi impactante, porque na medida que a gente foi tomando conhecimento dessa nova situação, foi um impacto direto com relação a administrar a relação do trabalho com o nosso empregado. Primeiro, o seguinte, a deslocamento do empregado, a circulação de pessoas afetou o trabalho doméstico extremamente e foram necessárias medidas que pudessem amenizar esse impacto. Um primeiro momento veio a questão da conceder férias antecipadas, mesmo que não houvesse o direito adquirido, concedia as férias. Hoje, infelizmente, essa medida provisória não foi extinta e já não pode mais, voltaram as novas regras. Seria antecipação de feriado, mas isso não era o suficiente. Então veio a suspensão e a redução de jornada. A suspensão do contrato de trabalho é uma figura jurídica, a Sheila, minha colega, sabe aí, que ela traz também muito impacto. Mas, num primeiro momento, foi a solução para proteger tanto o empregado como o empregador. A empregada também, ela tem que ser protegida, inclusive para a sua família. Então, a função da suspensão e da redução de jornada foi exatamente, vamos dizer, reduzir a circulação das pessoas e proteger. Esse é o primeiro passo que aconteceu. Então, muita gente suspendeu o contrato de trabalho, reduziu a jornada. E hoje, o que eu percebo? Que a suspensão, o afastamento, do trabalho doméstico é uma necessidade extrema. Então, assim, há a preocupação da proteção e muita gente está reduzindo a jornada, voltando aos poucos, regulamentar isso. Voltar ao normal, que eu não sei se vai acontecer tão cedo. Agora, Lúcia, eu também vi situações em que, até por própria sugestão da empregada doméstica, permanecer na casa por conta da dificuldade de locomoção, porque muitas vezes os ônibus para o interior não estavam, né, com funcionamento. Então, pela dificuldade de locomoção e para não ficar sem o dinheiro, eu estou falando de relato de pessoas muito próximas, em que a empregada disse, não, eu prefiro ficar aqui. E aí a empregadora, por medo, não aceitou, então preferiu suspender o contrato. Então acontece muito isso, né? Como é que você orienta? Acontece. Você orienta, inclusive, os empregadores, se de repente for essa a solução para as duas, como é que a gente controla esse tempo, esse horário? Porque muitas vezes os empregadores, Lúcia, eu falo até por mim também, tem medo de ceder a essa situação e de repente depois lá na frente ser implicada na justiça. Tem um problema jurídico.
Mas o fato, isso é habitual, o fato de haver o pernoite da empregada na residência onde ela trabalha, por uma conveniência da empregada, a questão de morar fora numa cidade distante, que não dá tempo de se locomover, agora na pandemia ficou redução, mas a jornada de trabalho é a mesma, 8 horas diárias, 44 semanais, não afasta o cumprimento de jornada. Então, quando a convenção de que ela pernoita no trabalho, por exemplo, tem pessoas que moram na cidade aqui do entorno de uma pessoa, e só vai para casa na sexta-feira. Mas aquela jornada de 8 horas tem que ser cumprida e preservada. E outra coisa, aí a lei dá a possibilidade dela ter um intervalo maior, ou então ser concedido 2 intervalos, de 1 hora, 3 horas, 2 horas, 2 horas, que 8 mais 4, teria um intervalo de 4 horas, dá 12 horas. Se ela extrapolar a jornada de 8, ou faz a compensação, muita gente compensa com 1 hora do final de semana do sábado, ou então paga serviço extraordinário, com certeza, se ela trabalhar 10 horas. Então, são circunstâncias que têm que se adaptar, mas a jornada de trabalho deve ser cumprida. Agora, e ela é obrigatoriamente controlada pelo empregador. Isso que eu ia falar, é esse controle. Faz um livro de ponto, como é que a gente faz esse controle? É um dos pontos mais difíceis que hoje a gente encontra. Encontramos dificuldade pela questão que muitas vezes a empregada não sabe assinar, e nós temos ainda situações, né? Esquece, mas tem que haver vamos dizer assim, um entendimento. Eu sempre falo, converso também quando eu converso, a parceria, combinar, que uma tem que lembrar a outra, de controle de jornada, para poder haver há uma obrigatoriedade de controle, né? Então, escrever, ponto eletrônico a gente já tentou de várias formas, mas é muito difícil, dificílimo. Fazer pelo celular. Aquele ponto tradicional não tem como, porque é difícil instalar e tudo. Aí pelo celular, alguns sistemas a gente já tem tentado com o pessoal da área de tecnologia aí, mas ainda tem muito a caminhar, entendeu? Eu acredito, Fê, essa questão a gente tem que resolver, realmente tem que ter essa lembrança, tem que estar a listazinha, né, que é a frequência, ali perto da mesa, ali onde ela trabalha, verificar, acompanhar. Eu sempre sugiro colocar na geladeira, porque é difícil você esquecer. Nossos associados, eu obrigatoriamente, mensalmente, envio para cada um, e há uma cobrança com relação a isso. Agora, por exemplo, é difícil a gente não consegue né? O lar é a esfera íntima de cada um. Mas a orientação de que controle a jornada, veja a jornada, como é que está sendo executada, eu sempre estou fazendo para os nossos associados. E não tenho muita dificuldade com isso, não. Sheila, você quer deixar uma pergunta que vocês vão voltar mais à frente do programa com os nossos telespectadores respondendo a dúvida deles? Se você quiser deixar alguma pergunta para a Lúcia, é agora a hora. Pronto. A grande questão, Fê, é que é o serviço doméstico agora, que está, por exemplo, com tempo reduzido, proporcional. É a questão se as domésticas elas estão assinando realmente esse documento para possibilitar essa jornada reduzida, se foi ou se não foi. Deixar muito claro essas possibilidades, o tipo de jornada como é. Tá? Isso é importante ela falar isso para deixar muito claro. Lúcia, segura aí, que vai ser daqui a pouquinho. E agora é hora de você aí de casa